Muito boa noite, é com uma alegria que a gente começa mais um programa de Direção Espiritual e hoje motivados pelo discurso da simplicidade. O poeta já dizia que simplicidade é a gente querer uma coisa só. E quanta solução para a vida há no momento em que a gente tem a coragem de dizer: eu queria ter na vida simplesmente. E depois do simplesmente vem aquilo que a gente elegeu como essencial para a gente ser o que a gente é. Simplicidade é a gente ser capaz de reconhecer o único e necessário bem que a gente precisa. E talvez seja esse um dos grandes erros que nós cometemos na vida. Nós queremos demais. E no ato de querer demais, nós desfocamos a nossa atenção e a gente acaba se perdendo no muito querer. E geralmente quem quer muita coisa não quer nada. Geralmente quem diz que ama muita gente não ama ninguém. Geralmente quem diz que quem faz muitas coisas acaba não fazendo nada direito. É por isso que o discurso da simplicidade é um caminho seguro para nos conduzir ao lugar que nós precisamos chegar. Eu às vezes me perco querendo tanta coisa e no ato de querer muita coisa eu não me descubro trabalhando especificamente para alguma coisa. No ato de querer muitas coisas eu acabo me desprendendo de mim mesmo. Porque querer muito é um jeito que eu tenho de esquecer quem sou eu. Eu sou a simplicidade e preciso viver essa simplicidade. Eu sou uma estrutura que precisa se identificar no único querer de cada vez na vida. Porque no momento em que a gente se ocupa daquilo que é único, a gente realiza bem. E no ato de realizar aquilo que é único, nós nos preparamos para o outro que precisamos fazer depois. E assim a vida vai seguindo com sabedoria. É a mesma coisa que você querer escrever 1000 cartas ao mesmo tempo. Você não tem condições de colocar sua atenção, sua inteligência, sua mão a serviço dessa inteligência para transcrever aquilo que a sua inteligência está dizendo de uma vez só para 1000 cartas, não? É preciso que a gente escreva uma de cada vez. Da mesma forma como não é possível a gente percorrer 1000 quilômetros se a gente não der um primeiro passo. Veja bem que se a gente vai olhando a vida pelo discurso da simplicidade, nós vamos descobrindo que então é possível viver bem. Minha gente, é tão fácil a gente cair nesse discurso fácil de dizer que a vida é complicada demais? A vida não é complicada. A gente é que vai complicando no momento que a gente quer muito. Para pensar hoje, por exemplo, como é que você viveu o seu dia, se você também não caiu no erro, no risco de querer muitas coisas ao mesmo tempo? Se talvez hoje o seu pior erro tenha sido em se ocupar de muitas coisas e acabando não ocupando de nada? Ou quem sabe hoje o seu erro foi querer cuidar de todo mundo e você acabou não cuidando de ninguém? Porque no momento em que a gente se dispersa demais no nosso muito querer, no momento em que a gente multiplica dentro de nós o nosso querer, a gente perde a capacidade de se dividir. Porque pode parecer estranho isso, mas é verdade. Quando a gente se multiplica demais em muitos quereres, a gente não sabe se dividir. E às vezes o que a vida pede de nós é muito pouco. Às vezes o que a vida pede de nós é a simplicidade. Não tem muito mais o que fazer. Não tem muito mais o que buscar. E sabe quando é que nós descobrimos isso? É no momento que a morte encosta em nós. Ou porque alguém morreu do nosso lado, ou porque alguém está morrendo do nosso lado, ou porque a gente está morrendo. Quando a gente descobre que já não há muita coisa a ser feita. E que tudo aquilo que a gente fazia antes, a gente já não pode fazer mais. Porque houve uma debilitação da saúde. A saúde já não é mais a mesma. E tudo aquilo que antes eram inúmeras possibilidades vão se reduzindo a algumas poucas possibilidades. Já não tem mais forças para fazer o que você fazia antes, então a simplicidade vai tomando conta de você. E é interessante isso, que a gente nasce simples e depois a vida vai ficando complicada, mas a vida nos leva de novo para a simplicidade. Porque quando a gente é criança, a gente quer uma única coisa. Quando o recém-nascido chora, ele quer uma única coisa. Ou ele precisa ser alimentado, ou ele precisa ser vestido porque está com frio,
ou porque ele precisa ser sanado de alguma dor. Ele não tem muitos outros quereres. Ele não tem dentro do coração dele a vontade de ir ali, de ir aqui, de fazer isso, de fazer aquilo. Ele está única e exclusivamente preocupado com a sua sobrevivência, com a urgência daquela hora. Se é fome, ele chora porque está com fome. Se é sede, ele chora porque está com sede. É o discurso da simplicidade. É a vida simples acontecendo naquela criança. E depois, à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai precisando de tantas outras coisas e a gente vai multiplicando essas nossas necessidades de um jeito tão estranho que daqui a pouco nós já não sabemos mais reconhecer o que é o necessário para hoje. Eu quero tanta coisa que, se me perguntar com sinceridade o que realmente quero, eu não sei dizer. E aí, minha gente, nós precisamos descobrir então uma fórmula sem que a gente morra, sem que a gente esbarre na morte. A gente precisa começar a fazer essa tarefa, esse exercício de casa, de todos os dias nós sermos capazes de descobrir qual é a simplicidade que hoje eu preciso viver. E se a gente aprende isso hoje, quem sabe a gente ainda pode corrigir a vida hoje. Mas se você já está aí pronto para dormir, ocupe-se só de dormir então, seja simples neste momento, e amanhã você vai se preocupar com essa simplicidade que você precisa buscar. O que é que precisa fazer hoje? Essa é a palavra de sabedoria para que a gente possa descobrir o valor de uma vida simples. Que não é uma vida simplória, viu? Não é a mesma coisa. Simplicidade, recorde-se, o poeta já dizia, é querer uma coisa só. Quando alguém está morrendo do nosso lado, a gente descobre isso, a duras penas, mas a gente descobre. A gente cancela a agenda da gente. A gente cancela tudo aquilo que a gente achava que era importante. Sabe por quê? Alguém que a gente ama está morrendo. E não há nada mais importante nesse mundo que estar do lado dela. Não tem nenhum compromisso que não possa ser cancelado. Não há nada nesta vida que nós não possamos deixar de lado, porque o essencial para mim hoje é estar ao lado de quem eu amo e que está morrendo. Que esse aprendizado chegue em nós antes que as pessoas precisem morrer, para que a gente descubra isso. Que você hoje possa descobrir, juntamente comigo aqui, porque cada vez que falo para você também aprendo. Cada vez que falo daquilo que acredito, eu acredito ainda mais. Porque o primeiro ouvido a ouvir o que digo é o meu. E assim, a gente vai tecendo, costurando essa sabedoria em nós, para que nós possamos descobrir a sabedoria de estarmos ao lado e de fazermos o que a gente tem que fazer, de nós sermos simples, porque a gente não se perde em muitos quereres.